situações, eu vou, assim, não complicar a coisa, em que a gente fica, né, o pai fica muito triste porque fala assim, quando o meu filho machuca, não é para mim que ele corre para a mãe. Ou o inverso, em algumas famílias. Porque ao longo das interações no dia a dia, em condições ótimas, né, esses vínculos são, as fontes são de conforto e segurança. Algumas culturas, por exemplo, o fato do bebê, logo que nasce, no primeiro mês, chorar, eles são de, não vamos atender porque ele vai ficar birrento. Em outras culturas, isso não é importante chorar, cada vez que a criança chora eu vou atender, porque há um desconforto. Então a relação, na verdade, os vínculos afetivos com os pais, com as mães, elas começam na mais tenra idade. E é um fator que acaba ao longo da vida, essa criança vai desenvolver tipos de apegos diferentes. Esses apegos, a gente tem vários, tá, gente? Numa combinação desses, mas esses são os básicos. Então, a gente, quando olha uma criança que vai avaliar, né, a estabilidade, né, emocional, as condições emocionais dela, uma das variáveis que a gente avalia é o apego desenvolvido com o pai, mãe, com a família extensa, seja lá o que for, mas com a base que é a base de sustentação dela, que é de conforto e segurança. Então, esse apego seguro, ele é desenvolvido quando os pais estão disponíveis e são sensíveis aos sinais da criança. Porque o fato de estar na mesma casa não significa que você tenha mães assertivas ou pais assertivos que sejam sensíveis aos sinais de cada faixa etária. O inseguro, o apego inseguro, que é basicamente de dois tipos, é o inseguro evitativo, quando a figura de apego, então a gente também não fala parede, às vezes se refere à figura de apego principal, que tem várias, mas existe uma principal, existe uma secundária, tá? Que depende da cultura. Em geral, pai e mãe, por exemplo, a mãe, por conta de questões culturais, em geral, ela é a figura de apego principal, tá? Mas o movimento dos pais, a participação dos pais na cultura brasileira tem melhorado muito. Já não estou tão desgostosa com essa participação, porque eles estão se envolvendo cada vez mais nos cuidados lá desde a mais tenra idade. Isso significa formar laços afetivos com essa criança bem mais cedo. Então eu imagino que estar para decidir sobre a vida de uma família há 30 anos atrás era muito diferente. Por que talvez, sempre a guarda era dada para a mãe? Em geral, muitos juízes nem discutiam isso, mas era o momento histórico que a gente vivia. Então, isso tem que ir sendo acompanhado. Então, essa criança com um apego inseguro é quando essa figura, ela recusa constantemente a criança quando ela se aproxima procurando conforto e proteção. Isso é muito comum, vai desde uma dor de barriga real, e aí nós não estamos falando em birra, criança birrenta, e que a mãe não atende, porque não é nada, você tem casos mil, não dá para... mas a regra básica é essa. E você tem o apego inseguro ambivalente, quando ora a figura de apego está disponível e prestativa, ora não. Então, ou seja, é aquela mãe que não tem uma constância, ou aquele pai, aquela figura que não tem uma constância ao lidar com a criança. Ora vale uma regra, ora vale outra. Porque eu estou cansada, eu preciso dormir, você pode ir. Amanhã não pode para a mesma situação. Então, gente, a base da formação da personalidade do adulto, essa é a base segura do lar, ela é indispensável para a saúde mental e o funcionamento saudável do indivíduo. Porque aí ele constrói um modelo de si, a criança vai construindo este modelo baseado nas suas experiências de vida real. E essas experiências e essa base, esse modelo, reflete o modo como os pais lidam com ela. Então, se eu tenho uma criança de 3, uma de 4, quer dizer, a idade cronológica, ela não diz muito, mas serve para nortear aquilo que a gente está falando em termos de desenvolvimento infantil. Então, ela
decidir sobre uma criança com 3, com 4, com 10 anos, em função deste modelo de construção de si própria, de imagem de si, é bem diferente do que uma adolescente já nos 16, 17 anos. E é essa, vamos dizer, é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Espero fazer bem, Marisa, que você me diga, aspectos psicológicos da criança, ou das crianças, porque dependendo da família que tem mais crianças, também varia. E por que essa base segura do lar é importante? Porque as habilidades ou inabilidades da criança para organizar os seus comportamentos e regular as emoções depende dessa base estabelecida entre crianças, cuidadores ou figuras de apego ou genitores. Tá? Então, veja, quando a gente tem a habilidade social, por exemplo, de uma criança, ela vem dessa base segura. Quando vocês estão lá, que a gente está lá, né, na vara, lá, vendo os casos de violência ou adolescentes em conflito com a lei, quando você vai avaliar a história dessa criança entre os vários fatores de estrutura familiar, mas do ponto de vista psicológico, você com certeza vai descobrir que a base desta formação está dentro do inseguro ambivalente ou do inseguro evitativo. É dificilmente, embora toda regra tenha exceção, que uma criança que vem sendo criada num ambiente cuja base segura ela existe, ela tem uma probabilidade maior de se tornar um adulto, mas um adulto adaptado, feliz à cultura em que vive, né? Que a gente tem que dizer. Bom, então em condições normais, essa base segura ela persiste da infância para a adolescência e a vida adulta. Por que ela é tão importante? Porque casais, muitas vezes, que se separam, têm conflitos. E dependendo do tipo de apego que esses parceiros tiveram na sua infância, na adolescência, ele se reflete no casamento. Então, é muito esse negócio assim, bom, eu tenho que ver como é que é o meu parceiro nas relações com o pai e com a mãe lá atrás, é verdade, tá? Porque não é só crendice popular, não. A gente tem que conhecer em profundidade como é que essas coisas acontecem. O que acontece, então, quando essa base segura se rompe? Que eis o problema, né? Nossa. Essa base segura, ela pode se romper a qualquer momento dessa estrutura, desse desenvolvimento. Ela compromete a capacidade da criança em formar relações íntimas com outros indivíduos, particularmente na vida adulta. Interfere e compromete basicamente no seu papel de cuidador, sobretudo a função de genitor. Então, ou seja, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou ter problemas na educação dos meus filhos. Então, é a transmissão intergeracional. Que isso, tudo bem, quer dizer, quando está decidido que a guarda vai ser alternada, a guarda vai ser compartilhada, são coisas que a gente não pensa em relação àquela criança que está lá. E nem tem, quer dizer, tem a gente para pensar, né, e produzir. Mas assim, são só duas consequências que eu ressaltei aqui, embora, né, hajam muitas outras. E essas relações de apego, elas, em geral, elas são mantidas, acontecem na situação do divórcio. Em outras também, porque pode haver ruptura mesmo com a família intacta, tá, gente? E as implicações para o desenvolvimento dos filhos vão depender da fase do curso de vida em que essa família se encontra. Até onde elas chegaram enquanto grupo. E aí eu não estou falando que tipo de família, tá? Se a família é recasada, se a família nuclear tradicional, que tipo de família, porque nós entraríamos em outra seara. Mas eu separei aqui, para dar um exemplo para vocês de que o tipo de família e a fase em que ela se encontra é um aspecto que deve ser levado em consideração na hora de decidir o que fazer ou na negociação, que é muito detalhada. Por exemplo, uma ruptura naquilo que a gente chama do terceiro estágio é aquela família que está tendo filhos, né? Quer dizer,
e que os filhos ainda são pequenos, em idade pré-escolar e escolar. Então, quem estuda família, focalizando o grupo como uma unidade de análise, ele tem uma visão um pouco diferente daquele que eu vou estudar só o desenvolvimento infantil, considerando o indivíduo. Então, essa família, ela está num estado de nascimento de filhos e convivendo com crianças pequenas. Significa que a tarefa dela, enquanto grupo, é aprender a ser pai e mãe. E aqui a gente entra num mundo bastante interessante sobre como é que você aprende a ser pai e como é que você aprende a ser mãe. Né? E a tarefa dessa família é promover o desenvolvimento dos filhos. Ora, se há uma ruptura quando eu estou aprendendo a ser pai e a ser mãe, é bem diferente se eu já estou lá com 15 anos de casamento, de estrutura familiar, cujos filhos já estão na fase da adolescência. E, em geral, esse estágio, gente, é um dos que tem maior índice de divórcio. Que a gente fala na crise dos 7 anos, né? Não é bem por conta da crise dos 7 anos, né? É porque a situação que a família vive naquele momento. Muitas não conseguem e entram no conflito conjugal por causa de cuidados dispensados aos filhos e por conta de uma coisa muito interessante, sobretudo para nós aqui, que é a divisão de tarefas domésticas. Tem casais que se separam, pelo menos vão para consultório com uma frequência muito alta, cujo conflito conjugal inicia porque eles não combinam quem vai arrumar a cozinha. Não, mas você tem que arrumar, eu trabalho, eu contribuo com o dinheiro da casa e não posso. E isso, por incrível que pareça, começa a gerar uma disfunção que vai ter, acaba muitas vezes em separação. Se não acaba, essa família continua tropeçando e na fase seguinte do desenvolvimento familiar, elas se rompem. Então, qual é essa fase? É a fase o quarto estágio desta família, quando elas chegam lá, é a transformação das relações durante a adolescência dos filhos. Por quê? Porque o desenvolvimento dos filhos na adolescência, os filhos começam a exigir certos pré-requisitos que muitas vezes a gente ou não tem ou que tem que se preparar. E por quê? Né? A tarefa, então, as famílias que conseguem passar por essa fase de uma maneira mais, vamos dizer, mais amena, elas sabem que elas têm que aumentar a flexibilidade nas interações entre pais e filhos. Ou seja, os pais têm que diminuir a autoridade e começar. É um jogo muito interessante, né? A gente começa assim, paz, né? Aí você vem com autoridade, chega na adolescência. É um exercício muito grande de paciência, né? Dos pais, de negociação, de forma que seu filho possa entrar na vida adulta e, quando às vezes a gente já está lá com os 80, inverte a situação. Em termos de decisões, de autoridade dentro daquela família. Essa, vamos dizer, é a balança que a gente tem. Então, se a gente não faz isso bem na adolescência, complica. Agora, neste período da adolescência, complica mais ainda, porque os pais, em geral, estão com aquela crise que a gente chama de meia-idade, que são questionamentos e reflexões sobre satisfações e insatisfações profissionais e conjugais, e aí vira um patetê só. Vira uma confusão, gente, muito grande. Só que essa confusão, as famílias, o que é bom é que a gente resolve tudo sozinho, sem precisar de profissional, sem precisar de terapeuta, sem rotular isso que dá. As coisas acontecem, né? As pessoas dão conta, porque isso viver é um grande aprendizado, né? Só que tem gente que não dá conta, que é onde passa pela gente, talvez, como você disse, chega depois para vocês já numa situação mais complicada ainda, se a gente não consegue resolver ali, tá? Então, nessas duas fases que foram destacadas para vocês, quando há separação conjugal, aumenta-se a probabilidade de campanhas de difamação de um genitor contra o outro, de racionalizações fracas ou absurdas para a depreciação, da propagação da animosidade para o restante da família, tudo isso que já foi dito aí da alienação parental.
Então, tudo isso aqui pode gerar uma alienação parental. Agora, eu queria fazer um adendo aqui. Vocês sabem que em família que não chegam, que não tem divórcio, acontece isso nas famílias em desenvolvimento normal, uma alienação parental, qual que é a diferença? É a intensidade e a frequência. Se a gente quer uma medida exata, mas nas famílias isso acontece. Quantos casais não têm casados, estrutura intacta, né? Bom relacionamento, modelo ali fora, em que a mãe se alia aos filhos para depreciar o pai. E isso é feito, gente, durante toda a vida dessa criança. É incrível, mas tem. Então, só para consolar vocês que essa alienação parental, ela está ocorrendo no dia a dia. E por que é importante, eu acho, que dizer isso? Porque quando eu tiver que decidir sobre, talvez, esse é um caso de possível alienação futura, mesmo que eu dê a guarda compartilhada, na verdade, se tiverem um tempinho mais para investigar a história dessa família, vocês vão perceber que esta alienação, ela não surge ali naquele momento do divórcio, da ruptura. Ela já existia. E o que acontece aqui é que ela vai ter uma intensidade, uma frequência maior. Tá? Então, casais que mantinham relações conjugais conflituosas, eles tendem a permanecer como pais separados que vivem em guerra e não conseguem superar suas dificuldades sem envolver os filhos. Essa é a regra geral. Então, qual a variável que eu não separei para falar aqui para vocês? A causa do divórcio e da ruptura. Tá? Porque, obviamente, nós temos casos em que o divórcio, depois da separação, os casais voltam a se entender maravilhosamente. Por quê? Porque eles cortam as relações conjugais e mantêm as relações parentais. E eles se dão bem. Tem casais que vão até o momento do divórcio com, vamos dizer, relações parentais e conjugais aparentemente boas e que depois do divórcio vira um inferno. Então a família, ela passa a ter maiores problemas após o divórcio. Então veja a situação de vocês, assim, que eu acho difícil, mas jamais, assim, eu estou falando de coração aberto, gostaria de estar numa posição de vocês. Em nenhum momento, porque é muito difícil esse julgamento. Então, o que significa separar as funções parentais das conjugais? É difícil, é dificílimo, porque a família é um sistema que tem, no mínimo, o subsistema conjugal, o parental e o fraternal, que todo mundo esquece, né? Porque na decisão tem que entrar também o que os irmãos, em famílias com mais de uma criança, duas, qual é a relação desses irmãos? Então, eles entram no bojo. Não é só o casal e não é só, vamos dizer, os filhos ali. Então, portanto, a gente tende a só se deparar com relações parentais. Mas existe uma relação tão importante ali que coexiste, que são as relações fraternas e que necessitam ser olhadas também para nesse ponto. O que é separar? Então, o que é ser pai e mãe? É parentalidade, né? Então, vem desde o que os genitores fazem no seu papel de pai e mãe para cuidar dos filhos. E essa função deles de parentalidade é bem diferente da conjugal. Embora hoje a gente não tem dúvidas, a gente tem pesquisa suficiente mostrando como é que as relações conjugais interferem nas relações parentais e como as parentais interferem nas relações conjugais, porque vocês sabem que os filhos muitas vezes separam o casal. É o contrário, porque a gente sempre está vendo como é que a relação conjugal interfere na parental. Mas existe também o contrário, que não é... só para dar uma ideia de como é complexo a questão das relações familiares. Então, e qual que é o objetivo dessa parentalidade? É sempre tornar a criança independente e, no futuro, um adulto bem ajustado. Não é isso que todo mundo quer? Pois é. Então, só que a discórdia, na hora de educar os filhos, é a pior doença. Então, não é palpável, né? Não estou falando uma doença física, não estou... Então, qual é, vamos dizer, a nossa pedrinha no sapato?
em termos das relações parentais? É a discórdia entre o casal sobre como educar os filhos. E isso é o que gera consequência maior. Então, eles dão ordens e comandos confusos e vagos aos filhos, e as consequências, e eu não estou falando nem pós-divórcio, eu estou falando numa família que está intacta ainda. São várias as consequências, mas para os filhos, a gente está desenvolvendo crianças que mentem, que machucam os outros. Então, você vai dizer, uma coisa é uma criança ser o agressivo no sentido de rebater, porque não pode apanhar, vamos dizer, né? Numa disputa, numa briga entre colegas, pares de 3, 4 anos, por exemplo, né? Mas já começa uma conduta, um padrão um pouco mais agressivo, eles usam em geral linguagem rude, aborrecem ou incomodam as pessoas, quebram objetos, desobedecem ou ignoram a regra. Estou acabando aqui. Né? Quando os pais discordam entre si, né, por que veio? O que acontece? Os aspectos mais vulneráveis são o desenvolvimento social dessa criança e a habilidade da criança em regular as suas emoções. Então, é aquele que dificilmente, assim, poxa vida, ele não controla as suas emoções. E não controlar as emoções, a regulação de emoções é um grande problema. Não só do ponto de vista interno, subjetivo, como do ponto de vista social. Tá? E isso dificulta, né, o estabelecimento das relações sociais, além de aumentar a suscetibilidade a doenças físicas na criança. Então, uma outra consequência é que o estilo parental, então, ele é frio, em geral quando há muita discórdia, não responsivo e irritadiço, gera raiva, falta de obediência ou submissão da criança, porque também tem o outro lado, né? E tem outros efeitos, que elas tendem a brincar menos com companheiros, as interações são mais negativas. Agora, o que isso tem a ver? O fato de eu estar privando uma criança, né, de interagir, ter interações negativas, positivas com outras crianças, aí entra numa cadeia outra mais complicada. Então, as relações entre os genitores, quando elas são ruins, o que isso a literatura tem mostrado? Tem mostrado que quando isso acontece, é menor a sensibilidade dos pais. Lembram lá que é preciso atender a relação de apego? Então, esse pai, ele é pouco sensível aos sinais da criança. Quando eu falo pouco sensível aos sinais da criança, você chega em casa e não percebe que seu filho está aborrecido. O que mudou? Né? Então, a mãe realmente não percebe. Tem gente que convive, mas ela não consegue ler, né, o comportamento do outro. Não é capaz sequer de perceber que alguma coisa aconteceu ali que... ainda bem que não é assim... isso não é muito, né? Então, essa sensibilidade, falta de sensibilidade parental, gera desenvolvimento, crianças um pouco mal ajustadas. E quando essa sensibilidade existe, né, esse desenvolvimento tende a ser mais ajustado. Portanto, quando a gente fala em guarda compartilhada, existe uma variável que é essencial. Porque eu estou vendo o lado da criança, tá? Agora não estou vendo todo esse fluxo esse sistema complexo. A coparentalidade, então, é o envolvimento conjunto e recíproco de ambos, dos pais, na educação, na formação e nas decisões sobre os filhos, que todo mundo falou. Tá? Isso é que a gente chama de coparentalidade. E o acordo nas práticas parentais, na divisão do trabalho relacionado com a criança, o suporte do papel parental, a gestão conjunta das relações familiares é decorrente dessas decisões. Então não há uma certa separação, porque em geral, quando